Hoje em dia é comum ouvirmos pessoas dizerem que têm a chamada de Deus para poder exercer o ministério de pastor e logo essas pessoas abrem as suas igrejas dizendo ser elas vocacionadas ou direcionadas por Deus para pastorear ovelhas. Olá meus queridos, graça e paz, tudo bem com você? Por aqui o teu irmão em Cristo Ginaldo, e é uma honra te receber, é uma alegria muito grande poder contar com você aí do outro lado, sendo um apoiador desse trabalho. Quero glorificar a Deus pela tua vida, você que é membro desse canal, meu muitíssimo obrigado a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a farsa ou a mentira que nos contaram durante toda a vida sobre uma palavra às quais os pastores se apoiam para dizer que a Bíblia o respalda, que Jesus dá respaldo a eles para serem pastores. E de acordo com o texto que nós vamos ler, nós vamos perceber que isso não faz sentido. Quando você olha para a epístola aos Efésios, no capítulo 4 e versículo 11, nós percebemos que não foi bem isso que a Bíblia disse, não é bem isso que a Bíblia disse. Por quê? Porque eles leem o texto, como eu tenho sempre dito aqui, sem respeitar o tempo verbal, sem respeitar, na verdade, o tempo da escrita, e simplesmente fazem a sua interpretação. E se você contesta aquilo que eles dizem, eles vão dizer que você e que nós estamos falando aquilo sem base na palavra. Então vamos ver o que diz Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. O versículo seguinte diz: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então hoje é comum na modernidade, os pastores modernos dizerem que Jesus os respaldou para que eles pudessem hoje estar exercendo o ministério, o sacerdócio pastoral, sendo que, na verdade, o texto está dizendo que deu no passado. E é importante nós ressaltarmos e olharmos o versículo de número 12, que esse texto, ele está nos mostrando, o texto vai nos dizer que esse dado, esse deu para apóstolos, deu para profetas, deu para pastores e mestres, além de estar no passado, estava condicionado a um tempo definido até que algo acontecesse. E vamos ver o que foi que aconteceu. O versículo 12 diz assim: e tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E o versículo de número 13, que é o que nós vamos colocar na tela aí agora, diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Então você percebe que o deu a pastores e mestres está condicionado ao tempo até que. Então esse até que, ele teve de fato que uma base de tempo. Teve que se cumprir até que acontecesse alguma coisa. É como se você estivesse com o seu carro, fazendo uma analogia por alto aqui. É como se você estivesse com o seu carro com o pneu furado e você faz a substituição do pneu furado. Aquele pneu vai ficar furado no porta-malas do seu carro até que você chegue na oficina, na borracharia, e faça ali a revisão daquele pneu e tampe o furo daquele pneu, e então ele volta a funcionar. Então a condição do pneu vazio, do pneu murcho, foi até que você chegasse naquela borracharia e resolvesse o problema do seu pneu, do seu carro. Assim também era a chamada para pastores. Até que os irmãos daquele tempo chegassem à unidade da fé e do conhecimento de Cristo. Então, tendo em vista, como nós vimos no versículo 11, o aperfeiçoamento. Aqueles irmãos, eles precisavam chegar naquele patamar espiritual. É óbvio que
eles não vão observar o texto da maneira como se deve, fazendo uma exegese, fazendo uma leitura racional. E como eu tenho sempre dito, nós não estudamos as Escrituras com o olhar da religião. Nós olhamos para a palavra da maneira como deve ser olhada. Você deve respeitar o tempo, você deve respeitar o verbo, em que tempo ele está escrito. Em que tempo ele está escrito. Então, é uma farsa você acreditar, nós acreditarmos que hoje os pastores modernos, pastores da atualidade, que estão aí a cada dia que passa cheios de dinheiro, cheios de muitas vantagens, para quê? Simplesmente para apoiar um trabalho que hoje ele já não existe validade para esse trabalho. Mas eles insistem porque eles sabem que é a grande fonte de renda da vida de cada um deles, tá bom? Então, eu quero deixar essa reflexão para você poder pensar, para você raciocinar, para você não acreditar em tudo aquilo que esses caras estão dizendo para você. Porque a realidade é única. Não tem respaldo bíblico para o ministério pastoral nesses dias. Forte abraço, beijo no teu coração. Vou deixar uma sugestão de vídeo para você assistir, continuar assistindo vídeos do nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.